Sim, sim, alô, alô, oba, cheguei. E quero te envolver, quero sim, te envolver com esse abraço assim, sonoro, ó. Ah, que gostoso. E mais do que isso, lá vai aquele reco-reco, ó, reco-reco, aquele reco-reco na costela, como você merece. Tá tudo bem, minha amiga? Tudo certinho? Bom, agora já avisei. Todos os atendimentos do WhatsApp estão em Recados do Coração. É um quadro criado só para o WhatsApp, tá? Agora aqui você vai curtir a história. Então já está tudo prontinho. Vamos hoje para o capítulo final de Corações em Conflito. Que história linda! Esse capítulo final está simplesmente maravilhoso. Antes de eu começar, queria lembrar, seja membro do canal, me dá essa alegria. Gostaria que você entrasse para ser membro, como tem feito tanta gente boa que eu quero do fundo do coração agradecer. Eu brinco com ela que ela é francesa, Regine Gomes Lima. Ela voltou a ser assinante há Zero Days e é VIP, hein? Hein, Regine? Hein, Regine? Um beijo para você. Assim como a Maria Salete Chas também voltou a ser assinante e VIP também já era assinante e optou em ser assinante novamente e VIP. Obrigado, Maria Salete. A Valéria Carvalho de Jesus, essa também voltou a ser assinante. Nossa! 3, hein? 3 amigas que tomaram essa decisão. A Valéria Carvalho de Jesus, a Maria Salete Chas e a Regine Gomes de Lima. Que legal. E você tomou a sua decisão? Quer ser membro do canal? Fácil, ó, abaixo do vídeo, toda a orientação de como você faz para ser nossa ouvinte premiada, fazendo parte da nossa família, né? Sendo membro do canal. Assim como eu quero agradecer demais a quem se inscreve no canal. Isso já é uma tremenda de uma ajuda. E a quem dá o seu joinha também aqui. Não se esqueça, tem agora 2 novos quadros aqui no canal, hein? Não esquece de dar uma prestigiada. É Caminhos de Luz. Caminhos de Luz são histórias, mensagens para levantar o astral de muita gente. Tenho certeza que você vai amar. Precisa ouvir Caminhos de Luz. E o outro quadro agora é para quem quer ouvir aquele bate-papo gostoso, as respostas do WhatsApp, tá? Inclusive, ouvir as histórias também que vem no WhatsApp. Isso posto, vamos agora viver o capítulo final dessa história incrível, fantástica, chamada Corações em Conflito. Começou, que pena, né? Que pena que essa história vai terminar. Eu me apaixonei por ela, mas começou. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Suelen. E afirmo a você, a única coisa, depois de tudo que eu tinha vivido, a única coisa que me dava força ainda para levantar todas as manhãs, era uma vontade que nasceu em mim. Eu não sabia. Até ali, eu havia sido uma pessoa ingênua, próxima da pessoa inocente. Mas a partir dali, eu descobri que eu tinha também no meu coração crueldade, sabe? Então eu tinha uma grande vontade de vingança. E esse desejo era tão grande que eu queria ver o Theo apodrecer em vida. Porque ele tinha tomado as crianças de mim. E ele tinha feito isso por vingança. Ele, na minha modesta opinião, e por tudo que eu já narrei para vocês, ele sempre foi um pai ausente. Ele não amava as crianças da forma como eu amava, pelo menos não. E agora eu estava longe dos meus filhos, condenada a estar longe dos meus filhos. Então isso despertou em mim aquele lado cruel dentro de mim, que eu pensei que eu nem existisse. Eu não acreditava que esse lado cruel existisse em mim.
Então eu queria agora, sabe? Eu queria ver a destruição daquele Theo sem coração. E esses pensamentos me satisfaziam. E sabe, tem uma coisa que eu sou obrigado a concordar. Quando você pensa firmemente numa coisa, às vezes por amor e às vezes até por ódio, você vai pensando com tanta força que aquilo acaba se realizando. Eu estava destruída, mas eis que aquele dia o meu telefone toca. E quando eu atendo o telefonema, eu tive uma surpresa. Sim, vocês sabem o quanto eu estou devastada. Depois da devastação, a vida, na minha vida, não só no meu casamento, na minha vida, a perda da guarda dos meus filhos, eu tinha mergulhado num abismo de dor e de desespero. Mas contudo, eu havia pensado tão firmemente numa vingança, numa possibilidade de vingança, numa reviravolta. E aquilo acabou, sabe, conspirou a meu favor, sim, o universo, mesmo que por uma coisa ruim. Aconteceu que eu recebi o telefonema de uma moça chamada Elisa. Na verdade, Elisa, ela era uma colega de banco e uma importante até funcionária na mesma agência que o Theo. Eles haviam tido um caso. A Elisa foi uma das mensagens que eu havia encontrado. O Theo e a Elisa, eles mantiveram um caso. Só que a Elisa, colega de banco do Theo, também fora traída. Também se sentira usada por ele. Então, ela me liga e ela me diz uma coisa que mexeu comigo, sabe? E a minha vontade de encontrá-la. Ela disse assim: Suelen, fala a verdade. Você tem vontade de se vingar do Theo? Quando ela falou aquilo, veio de encontro ao que eu pensava, de encontro ao que eu estava pedindo. Eu estava pedindo a Deus uma oportunidade daquelas. E eu respondi de maneira franca, disse a ela: sim, Elisa, eu tenho vontade. Então vamos almoçar juntas. Nós temos algo muito importante para conversar uma com a outra. Sim, e aonde você quer marcar? E ela marcou naquele restaurante, discreto, diga-se de passagem. Elisa primeiro chorou na mesa comigo, dizendo-se usada pelo Theo, traída pelo Theo. E ela acabou me revelando toda a história, porque ele tinha prometido, o Theo tinha prometido para Elisa, que quando ele terminasse o casamento comigo, porque era do seu pensamento se separar de mim, independente da forma como ocorrera, mas ele prometera para ela que quando ele encerrasse o compromisso comigo, ela tornar-se Elisa a sua companheira oficial. Ele iria se divorciar de mim para ficar com ela, para assumi-la, para se casar com ela. Mas isso não aconteceu, porque o Theo já havia colocado uma outra mulher na sua casa. Então a Elisa, ela começa aquele diálogo comigo falando exatamente disso. Suelen, eu fui tão enganada quanto você, Suelen. Ela queria, num certo momento, comparar a dor dela comigo. Era incomparável, mas eu me calei, eu permiti que ela falasse. Eu me sinto tão enganada quanto você, Suelen. O Theo fez promessas que ele nunca cumpriu comigo. Ele é um homem perigoso e desonesto, muito desonesto. Você sabia disso? Ela olha para mim e pergunta: você sabia disso?
Eu fiquei calada, admirada, embora eu até desconfiasse, porque ele realmente, a essas alturas, tinha bastante dinheiro. Muito mais até do que pudesse resultar do salário dele. Havia alguma coisa de errada nisso tudo. Ele é um homem perigoso e desonesto. Eu tenho provas disso, Suelen. Provas? Mas do que você está falando, Elisa? E aí Elisa completou: olha, o Theo, ele está envolvido num esquema de desvio de dinheiro de alguns clientes do banco onde nós trabalhamos. Ele rouba principalmente contas de senhoras viúvas e viúvas ricas. Eu preparei um dossiê. Isso aqui é um dossiê. Olha, esse calhamaço. Isso aqui tudo que eu vou te entregar agora, Suelen. Esse calhamaço de folhas. Isso aqui tudo é um dossiê. Está dentro dessa pasta. É um dossiê contendo documentos, de gravações, detalhando as atividades ilícitas do Theo que ele tem praticado. Isso aqui que eu estou te dando é uma arma. A arma mais mortal contra o Theo. Se você tem desejo de vingança, o seu prato está feito. Basta agora comê-lo. É com você, Suelen. Eu quando peguei, sabe, eu peguei nas minhas mãos aquele calhamaço, eu apenas dei uma passada pelas folhas, sem tempo naquele instante, naquele momento de lê-las, mas eu senti uma vibração dentro de mim. Foi exatamente o que eu senti. Eu torci para que aquele almoço terminasse, eu acho que ela também. Não havia amizade entre mim e a Elisa, nem admiração nenhuma. Apenas o que ela queria era exatamente o que eu queria, só que ela não tinha coragem de fazê-lo. Eu faria porque eu confesso que eu havia descoberto em mim uma crueldade, sabe? Que estava lá no recôndito do coração, escondido. Então, munida de provas incriminatórias, eu fui atrás de um advogado criminalista, crimes financeiros. Eu queria entender como é que eu deveria proceder. Eu, embora não tivesse nenhuma formação ainda, eu era uma pessoa que tinha feito pelo menos uns 2 anos de faculdade. Eu não era nenhuma ignorante, mas eu queria entender como proceder. Ele até me aconselhou que eu avisasse também alguém do rádio ou de um jornal, algum jornalista investigativo, para garantir que a denúncia ganhasse a devida atenção. Ele conversou assim comigo: Suelen, essas provas que você tem aqui, olha, elas são mais do que suficientes para abrir uma investigação criminal contra o seu ex-marido, Theo. Você deve, sim, se preparar para uma batalha judicial, mas as chances são imensas a seu favor. Então eu não pensei mais nem meia vez. Eu, com aquele calhamaço e a ajuda desse advogado, fiz que ele entendesse que primeiro eu não tinha dinheiro para mover nenhuma ação, mas que aquilo poderia resultar em um prestígio para ele, porque afinal de contas ele apareceria como um advogado salvador de senhoras viúvas, que embora fossem ricas, mas ele ia aparecer como salvador e quem sabe conquistar depois a confiança delas e tê-las como clientes. Então, aquele dossiê, através desse advogado, chegou à mão das autoridades competentes. E aí se inclui polícia, se inclui o próprio banco onde o Theo trabalhava, a justiça, de uma maneira geral. Eu também acabei entregando cópias para esse jornalista que eu busquei, que escrevia num jornal. E o Theo se deu muito mal.
Ele teve que provar do próprio veneno. Porque se ele tinha me feito sentir o gosto de fel do seu veneno, ele agora provaria também do fel do meu veneno, que era ainda pior. E tão pior que o Theo foi muito humilhado diante de provas tão contundentes e fortes. O Theo acabou condenado, ele foi preso. Antes até da condenação, a prisão dele aconteceu no local dele de trabalho. Ele foi humilhado porque na agência bancária ele foi algemado, saiu de lá escoltado por policiais. E esse jornalista, esse senhor que escrevia nos jornais, reportando tudo. E a notícia, inclusive, ganhou a mídia, causando um tremendo impacto na reputação do Theo e na sua posição no banco. O banco também ficou com a imagem manchada por ter um funcionário com aquele tipo de conduta. O Theo ficou em desespero. Isso é um engano, vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou um homem honesto. Você está preso por fraude e desvio de dinheiro. Tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Acho melhor você ter cautela sobre o que vai falar. Era a minha vingança. Era a minha redenção. Aquilo se apresentar a mim num prato já pronto, feito. E como consequência disso tudo, sabe, o Theo aí sim, ele foi julgado e condenado pelos crimes, e recebendo até uma pena significativa de prisão, algo parecido com 4 anos e meio, ou coisa que o valha. Durante o processo judicial, foi revelado o seu comportamento negligente e abusivo, fortalecendo o caso a meu favor, para que eu pudesse finalmente ter os meus filhos de volta. Eu consegui recuperar a guarda dos meus filhos. E isso foi para mim, sem dúvida nenhuma, foi para mim o que eu buscava, o que eu queria. Eu tive a Sofia, eu tive o Marcos e o Mateus, meus gêmeos amados, de volta. O juiz se manifestou assim a meu favor. Olha, considerando as provas apresentadas e o comportamento do réu, a guarda das crianças deverá ser imediatamente devolvida à mãe, Suelen. Quando ele, o meritíssimo juiz, proferiu essas palavras, eu disse obrigada. Eu nem sabia a quem eu estava agradecendo, mas eu disse obrigada. Obrigada. O juiz me olhou até espantado. Foi quando eu finalmente reencontrei os meus filhos, mas não agora numa visita corrida, como tinha acontecido nos últimos tempos. Eu pude abraçar a Sofia, eu pude abraçar o Mateus e o Marcos. O reencontro foi emocionante, com lágrimas, abraços, marcando o início de uma nova fase para a família. Mamãe, disse a Sofia, mamãe, eu sabia que você ia voltar para nós, mamãe. Eu tinha certeza que você iria voltar para nós, mamãe. Eu tinha certeza. Eu também tinha essa certeza, minha filha. Na verdade, a única certeza que eu não tinha me surpreendeu de novo. Porque de repente surge no cenário da minha vida uma ajuda totalmente inesperada. Uma daquelas senhoras milionárias, afetadas pelos golpes do Theo, Dona Marília, quase que eu digo aqui o sobrenome dela, a Dona Marília, ela que recuperara o seu dinheiro desviado pelo Theo, porque o banco, ele foi obrigado a ressarcir essas senhoras. E a senhora Dona Marília, ela decidiu me ajudar, porque
aquilo tudo que era praticado contra ela e contra as demais só foi descoberto devido à minha vingança. Então foi uma forma que a dona Marília encontrou de me agradecer. Ela resolve me ajudar e me ajudar a me reerguer, oferecendo-me um emprego. Ela vê em mim uma mulher corajosa, determinada. E ela decidiu, sabe, acreditar em mim, investir em mim. E aí nós vivemos a cena do encontro com a Marília. Disse ela: ô Suelen, eu sei que você passou por momentos muito difíceis. Eu fiquei sabendo da sua história e eu admiro a sua força. Eu quero agora ajudá-la, sabe? Você me ajudou tanto porque o crime cessou e, além disso, eu consegui recuperar o que eu havia perdido, porque o banco foi corresponsável. Uma vez que o réu não tem valores a devolver, o banco se prontificou a me ressarcir. Então, eu quero, como uma retribuição, também ajudá-la a se reerguer e construir uma nova vida. Ô, dona Marília, eu não sei como agradecer a senhora. Isso que a senhora está me dizendo significa muito para mim. É, de fato, um renascimento para mim e para os meus filhos. E dona Marília, ela continuou: eu tenho uma escola infantil e eu queria que você trabalhasse lá. Além disso, eu sei que você tem loucura para terminar sua faculdade de psicologia. Pois bem, eu vou conseguir uma bolsa de estudos para você. Você vai concluir o seu curso de psicologia e vejo para você um futuro brilhante, até mesmo nessa área e junto à minha escola. Era incrível, mas aquela virada na minha vida, eu sinceramente já não acreditava. Mas aí, isso tudo me fazia acreditar que existe um Deus que a tudo olha. Porque tem gente que, apesar de todos os pesares, talvez fale: nossa, mas você errou também, Suelen. Eu admito que sim. Eu admito que eu cometi erros também. Mas eu não fiz isso com maldade, sabe? A maldade, a única que eu usei até aqui nessa história, foi o meu desejo de vingança com relação ao Theo. O resto não. Eu aceitei aquela oferta da dona Marília e eu comecei a trabalhar naquela escola infantil dela, da propriedade dela, ao mesmo tempo em que voltei a cursar a faculdade de psicologia. E acabei me destacando no trabalho, nos estudos, fui conquistando o respeito e admiração de todos ao meu redor. E os meus filhos, quando não eram cuidados pela minha mãe, que mãe é mãe, apesar de todos os pesares, ainda ficou do meu lado, eu também tinha agora uma mocinha que podia me ajudar exatamente nesse trabalho. Eu um dia, conversando com uma colega lá da escola, era uma senhora professora, pedagoga inclusive, eu falei para ela com toda humildade. O nome dela era Margarete. Margarete, eu estou aprendendo tanto lá na faculdade, estou aplicando esse conhecimento aqui na escola. Isso está sendo para mim uma experiência incrível, Margarete. Queria muito agradecer pela ajuda que você também tem me dado. Eu sinto que finalmente, Margarete, quando eu achei que tudo estava perdido, eu estou encontrando um caminho a seguir, sabe? Eu estou encontrando um caminho. Mas outras coisas inesperadas iriam acontecer na minha vida. Essa também eu jamais imaginava. Não sabia, não podia mesmo supor que aquele dia chegasse. Um dia,
Ao chegar na faculdade, já depois de um certo tempo, eu vi um homem abatido e magro, a barba crescida, ele parecia até ser outra pessoa. Por um momento eu cheguei a pensar que aquilo até fosse de propósito. Ele parecia querer se esconder de tudo e de todos com aquela magreza e aquela barba comprida. Eu cheguei a demorar para reconhecê-lo, mas quando o vi, eu exclamei: Theo? Theo, é você? Eu confesso até que fiquei assustada. Eu temia até por uma agressão. Achei que ele ainda estivesse preso, sabe? Mas 1 ano e 8 meses tinham se passado desde então. Então, foi a vez do Theo falar. Suelen, não se assuste. Eu não tentarei nada contra você. Eu vim lhe procurar para lhe pedir um favor. Eu posso falar com você? Pode, mas o que você quer, Theo? Eu sei que não tenho direito de pedir nada para você, mas estou aqui por uma última chance, para tentar diminuir um pouco do rancor que existe entre nós dois. Eu cruzei assim os braços e falei para ele: mas você acha que um pedido seu vai mudar algo depois de tudo que você fez? E o Theo: eu entendo a sua raiva, quiçá até um ódio, eu mereço sim, mas há algo que você pode fazer, algo que poderá ajudar inclusive a todos nós, especialmente os nossos filhos. Eu, com desconfiança, eu não acreditava nisso, mas eu perguntei: mas e o que seria? E o Theo completou: a dona Marília. A dona Marília, a senhora para quem você trabalha, é que ela ainda mantém um processo civil contra mim. Eu sei que ela foi ressarcida pelo banco, mas esse processo pode me destruir ainda mais. Eu só quero uma chance de reconstruir a minha vida, por mais até que eu não mereça. Eu estou pedindo pelos nossos filhos. Por favor. Suelen, por favor, me ajuda. E por quê? Por que eu deveria ajudar você, Theo? Eu não estou pedindo por mim, mas eu estou pedindo pela Sofia, pelo Marcos e Mateus. Eles já sofreram demais com tudo isso. Eu sei que eu fiz escolhas terríveis, eu estou pagando pelo que eu fiz. Mas os nossos filhos não precisam continuar a sofrer assim. Se você puder falar com a dona Marília, talvez ela possa retirar esse processo. Isso daria uma chance para eu tentar ser um pai melhor, mesmo que seja de longe, mas um pai melhor. Fiquei pensativa e disse a ele: e você acha mesmo que só isso vai resolver, que vai apagar tudo que aconteceu? Não, eu sei que não vai apagar, mas talvez seja um começo, um pequeno passo para tentar corrigir alguns dos meus erros. Eu aceito a punição, eu aceito que você nunca me perdoe, mas eu quero tentar fazer algo certo, pelo menos uma vez na vida. Eu quero tentar. Você sabe que isso vai ser difícil. A dona Marília, ela é uma mulher muito justa e também é uma mulher muito firme, e ela foi uma das mais atingidas por você. Eu não sei se ela vai poder atender esse meu pedido. Eu também reconheço isso, Suelen, e eu vou aceitar qualquer decisão dela, mas eu só peço a você que pelo menos tente, pelos nossos filhos, por favor. Eu olhei para o Theo por um longo momento e respondi finalmente para ele: tá bem, eu vou falar com ela, mas não faça disso assim uma expectativa. Se ela decidir manter o processo, é porque é assim que deve ser. Eu prefiro depois que você não questione essa minha tentativa, por favor.
Theo, agora com gratidão, ele disse: obrigado. Suelen, obrigado. Isso é mais do que eu poderia pedir. Me virei para sair e disse para ele: não me agradeça ainda. Isso é só o começo de um longo caminho. Vamos ver o que a dona Marília decide. Eu fiquei, naquele dia, reflexiva nas minhas aulas de psicologia. Afinal de contas, eu comecei a observar quantas chances a vida já tinha me apresentado, depois de tudo que eu tinha sofrido. A vingança que eu tanto havia pedido, ela veio parar na minha mão. Depois, a surpresa da dona Marília. A dona Marília, que não me conhecia, me dar aquela oportunidade, e agora o próprio Theo. Ele me procura e se humilhou, sim, na minha frente, me pedindo esse favor. Fiquei impressionada, sabe? Mas, tal qual eu havia prometido, sou cumpridora do que prometo. Eu procurei Dona Marília. Dona Marília, eu posso conversar com a senhora? Claro, Sueli. Entra aqui na minha sala. Afinal, o que houve? Ai, Dona Marília, eu nem sei como tocar nesse assunto. É tão chato. Mas eu vou ter que falar. Eu prometi que falaria. É sobre um processo civil que a senhora move contra o Theo. Eu sei que ele fez muito mal a todos nós e, principalmente, do ponto de vista financeiro, fez a senhora também. Mas ele me pediu para eu interceder. Ele, pelos nossos filhos, ele quer tentar se reerguer, pelo menos para ser um pai melhor. Até usou a expressão, mesmo que de longe, mas um pai melhor. Olhei para Dona Marília, ela estava reflexiva. E ela me respondeu depois: Suelen, eu entendo a sua posição e respeito o seu pedido. Eu vou considerar. Mas saiba que essa decisão não é fácil, dado o dano imenso que ele me causou. Depois, esse processo é exatamente por danos morais. Você sabe que ele fez muito mal para mim. Eu compreendo sim, Dona Marília. Compreendo e agradeço por ao menos considerar o que eu vim falar com a senhora. Ele está ciente das consequências e nós também. Só queremos tentar pelos nossos filhos, para terem um pouco mais de paz. Dona Marília, sorrindo levemente, olhou para mim e mais uma vez fez aquele elogio. Suelen, você é uma mulher forte. Vamos ver o que pode ser feito. Vou conversar com os meus advogados, vou analisar a situação com todo cuidado. Agradeci a Dona Marília e o fiz de verdade. Dona Marília, de nada, minha querida. Vamos torcer para que essa decisão traga algo bom para todos nós. Verdade. A conversa com a Dona Marília foi muito positiva. Houve muito respeito da parte dela para comigo. E ficamos na expectativa. A história era essa. No entanto, mais surpresas ainda iriam acontecer. Dona Marília, ela tomou uma decisão. Ela compraria para as escolas 5 vans para o transporte de alunos. E após uma pesquisa de mercado, a concessionária de Luiz Miguel acabou sendo a escolhida. E ela pediu para mim, Suelen, que eu fosse fechar um negócio.
E esse pedido da dona Marília me levava a um encontro inevitável com Luiz Miguel, o meu ex-sogro. E foi assim que nós nos encontramos. Suelen, que surpresa agradável. O que traz você aqui? Eu estou aqui em nome da dona Marília e disse o sobrenome dela. Eu estou aqui em nome da dona Marília. Estamos interessados em comprar 5 vans para a escola infantil. Queria discutir com você os detalhes do contrato. Ele, Luiz Miguel, com um olhar pensativo: Claro, vamos falar sobre isso. Mas antes, Suelen, eu preciso dizer que você mudou bastante. Parece mais forte, mais confiante. Isso refletiu até mesmo na sua beleza. Está mais bonita. Eu dei um leve sorriso e respondi para ele: Luiz Miguel, a vida me ensinou a ser assim. Tive que me reinventar e graças a algumas pessoas que acreditaram em mim, eu estou construindo um novo caminho. Luiz Miguel, ele pareceu ser sincero naquele momento em que falou: Suelen, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto entre nós. Naquele dia, quando eu fiz amor com você pela última vez, eu não imaginei as consequências. Foi um erro absurdo, um erro do qual eu me arrependo profundamente. Foi um erro, sim, Luiz Miguel. Foi um erro que me ensinou muito. Mas eu ainda tenho algumas perguntas, coisas que nunca ficaram bem claras para mim. Pois não, Suelen, pode perguntar e eu vou responder da forma mais honesta possível. E eu, com um olhar firme, perguntei para ele: Luiz Miguel, esclareça para mim. Eu preciso saber. Naquele dia, enquanto eu chorava na cozinha, você ficou na sala. Naquele instante, você enviou alguma mensagem para o Theo. Afinal, ele nunca ia para casa naquele horário. E depois ele foi muito frio. Ele entrou em casa, pé ante pé, não fez escândalo. E ainda teve a frieza de filmar tudo. Ele agiu como se tivesse sido preparado para o flagrante. Por favor, seja honesto. Você enviou alguma mensagem para ele? Luiz Miguel respirou fundo, com uma expressão de culpa, e esclareceu: Suelen, eu não queria que fosse assim. Não queria mesmo que fosse assim, mas sim, eu mandei uma mensagem para o Theo. Mandei porque naquele momento eu estava tomado por uma raiva cega. Eu queria que ele visse, que ele soubesse o quanto ele estava destruindo um relacionamento bonito, uma família linda. Então eu mandei a mensagem para ele, dizendo que ele tratava você tão mal. Então eu mandei uma mensagem para ele, sim, dizendo que ele tratava você tão mal. Ele não sabia cuidar de você, e tanto isso era verdade que você havia acabado de confessar a mim que você me amava, que me queria como homem. Então eu completei a mensagem dizendo a ele que ele lhe fazia tão mal, que ele tinha gerado em você uma carência tão grande, que você estava desejando um homem velho de 64 anos, quando você era ainda tão moça. Na época, você não tinha sequer 25 anos. Sinceramente, eu achei que seria uma maneira de acordá-lo para a realidade, que ele estava te perdendo e destruindo uma família. Ainda acrescentei na mensagem que eu estava indo embora, não porque eu tivesse terminado a terapia minha da coluna, mas o fazia para evitar que você um dia se jogasse nua na minha cama. Foi assim que eu falei. Falei isso.
Isso foi tudo que eu falei. Foi quando eu ouvi você jogando as coisas na cozinha como se quisesse quebrar pratos, tudo. Eu fiz uma rápida reflexão e pensei comigo que eu não havia agido de uma forma correta com você. Havia sido excessivamente frio na busca de também tentar te acordar para a realidade. Eu acabei até agindo com uma certa rudeza. Então eu fui lá na cozinha para tentar te acalmar, para falar com você. Mas quando a vi tão bela, tão frágil e tão ao meu alcance, eu a enlacei por trás e a puxei para um beijo. Seria um beijo de despedida, mas eu perdi o controle. Você perdeu o controle. E nós acabamos na cama. Eu também não esperava que meu filho tivesse uma atitude daquelas, que ele fosse naquela hora para casa, e nem que ele agisse da forma como ele agiu. Foi até capaz de filmar tudo, antes até mesmo de pronunciar a primeira palavra. Bem, o restante da história você sabe, mas o que talvez você não saiba, eu vou te dizer agora, Suelen. Eu vou lhe revelar agora. Foi que eu fiz tudo isso por amor. Sim, amor. Amor aos meus netos, amor ao meu filho. E por incrível que pareça, fiz por amor a você, Suelen. Sim, amor a você. Mas eu não sabia que meu filho ia agir daquela forma, filmar tudo e ser tão cruel. Me arrependo profundamente, Suelen. Eu, então, com lágrimas nos olhos, depois de ter ouvido aquilo, disse ainda para o Luiz Miguel: então foi você. Foi você, Luiz Miguel. Você preparou um terreno para que ele me destruísse emocionalmente. Eu me senti traída e exposta. E, Luiz Miguel, agora você tem coragem de dizer que isso foi por amor? Por amor, Luiz Miguel? Eu sei, Suelen, que te feri, que te magoei. Eu errei e tenho vivido com essa culpa desde então. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo tão diferente. Mas sei que isso não muda o que aconteceu. Só posso te pedir perdão e tentar compensar de alguma forma. Respirei fundo, tentando me manter calma. Perdão, Luiz Miguel? Perdão não é algo que se pede e se dá tão facilmente. Mas agora, bem, agora tudo que eu quero de verdade é fazer o meu trabalho. Vamos então discutir os termos do contrato das vans. O seu preço foi realmente o melhor, foi o vencedor. Vamos ao que interessa. Luiz Miguel, com o olhar abatido, respondeu-me: claro, tá, vamos tratar disso. Eu farei o possível para que o negócio seja bom para ambas as partes. E por você, eu sou até capaz de dar mais um desconto lá para a escola. Nessa hora, eu, com um olhar decidido, disse a ele: isso é o mínimo que você pode fazer. Eu entendo, Suelen. Vamos aos detalhes do contrato. A negociação, ela prosseguiu de forma profissional e o Luiz Miguel, ele, vendo a minha força e resiliência, ele cumpriu todas as exigências do contrato, proporcionando realmente um excelente negócio para a escola do Dona Marília. Eu fiquei grata. Saí da concessionária de cabeça erguida, sabendo que apesar das cicatrizes do passado, eu estava no caminho certo para um futuro melhor.
Mas outros acontecimentos viriam. Dia após a conclusão da compra das vans, eu estava em casa quando eu recebi uma entrega inesperada. O rapaz tocou a campainha. Já era comecinho da noite. Boa noite, Suelen. Eu tenho uma entrega para você. Fiquei surpresa. Boa noite. Uma entrega? E de quem seria? Foi quando o entregador, ele pegou aquele buquê de rosas vermelhas. Não sei, senhora, mas tem um cartão junto, talvez identificando. Eu aceitei o buquê de flores intrigada, agradeci a ele. Obrigada. O entregador me desejou uma boa noite de novo e foi embora. Entrei na casa, fechei a porta, observando aquele buquê de rosas vermelhas com cuidado e me perguntando, afinal, quem poderia ter me enviado isso? Aí eu encontrei o cartão no meio das rosas e o abri. E quando eu o abri, eu me deparei com um poema familiarmente escrito à mão. Não acabarão nunca com o amor, nem as rugas, nem a distância. Está provado, pensado. Meu Deus, isso é o Luiz Miguel. A escrita é dele. O poema foi o poema que tantas vezes ele repetiu para mim. Não acabarão nunca com o amor, nem as rugas, nem a distância. Está provado, pensado. Fiquei emocionada e me lembrei dos momentos que nós passamos juntos naquela casa, onde ele vivia a recitar o poema. A memória aqueceu o meu coração, mas me trouxe confusão. E o que eu faço? Eu tinha o telefone dele. Havia acabado de ter um encontro com ele na compra das vans e decidi ligar. Alô, Luiz Miguel? Suelen, você recebeu as minhas flores? Sim, recebi. As flores e o poema. O poema me trouxe tantas lembranças. Mas por que isso agora, Luiz Miguel? Por que isso agora? Dá para eu entender? Suelen, porque eu queria que você soubesse que eu nunca esqueci você. E esse poema sempre foi verdadeiro para mim. Nem o tempo, nem a distância, nem as rugas conseguirão apagar o que eu sinto por você. Embora as rugas tenham exagerado um pouquinho, né? Luiz Miguel, mas tanto tempo se passou e tanta coisa aconteceu. Eu não sei se... Eu entendo sim, Suelen. E eu não espero que as coisas mudem de uma hora para outra. Nada acontece assim num passe de mágica. Mas eu gostaria de conversar de verdade sobre tudo que se passou, sobre tudo que aconteceu. Queria conversar um dia com você. Queria essa oportunidade. Queria essa chance. Podemos nos encontrar? Eu não tenho pressa, tá? Eu não tenho pressa para esse encontro. Queria apenas me encontrar com você para conversarmos. Tudo bem, Luiz Miguel? Tá? Vamos conversar. Eu acho que temos muito a esclarecer. Luiz Miguel, nessa hora, disse: obrigado, Suelen. Você não vai se arrepender. Vamos marcar um dia? Sim. Pode ser na semana que vem. Eu te ligo para combinarmos melhor. Combinado. Vou ficar esperando a sua ligação. Até mais, Suelen. Até mais, Luiz Miguel. E assim os dias se passam. E apesar das incertezas, eu comecei a sentir comigo uma nova esperança a brotar. Eu comecei a entender que o reencontro com o Luiz Miguel representava muito mais do que um retorno ao passado.
Era mais do que isso, era uma chance de um recomeço. E enquanto eu olhava para o futuro, eu sabia que, com coragem e determinação, a gente pode sim, pode superar qualquer desafio. E talvez redescobrir, quem sabe, o amor que um dia se perdeu. Não pode? Eu acho que sim. No meio da semana seguinte, combinamos um encontro. Foi naquele restaurante charmoso, onde havia também uma cafeteria, à beira do lago. Oi, Luiz Miguel, perdão, cheguei um pouquinho atrasada, né? É normal, Suelen. Por favor, queira se sentar. Obrigada. Ele olhou nos meus olhos e começou a falar. Suelen, sinceramente, eu nunca imaginei que teríamos uma outra chance. Eu achei que isso fosse uma coisa impossível. Mas definitivamente eu quero que você entenda que você sempre foi especial para mim. Fiquei emocionada com a abordagem e respondi com franqueza. Eu também não imaginei, Luiz Miguel. Mas a vida nos surpreende sempre, não é? Sim, eu estou grato por isso. Eu quero que você saiba que aquele poema que eu te enviei, cada palavra ainda é muito verdadeira para mim. Não acabarão nunca com o amor. Eu sei, Luiz Miguel. E sinto que também, quem sabe, eu esteja pronta para recomeçar. Depois dessa conversa sincera, Suelen e Luiz Miguel decidiram dar uma nova chance ao amor que sentiam um pelo outro. O tempo, embora tivesse trazido desafios, também lhes deu a sabedoria e a coragem para enfrentarem as dificuldades juntos. Ao longo dos meses, eles redescobriram a química e a conexão que sempre houve entre eles, percebendo que o sentimento nunca realmente morreu. Ninguém acaba com o amor. Um ano depois, Suelen e Luiz Miguel estão juntos e numa celebração toda especial. Em casa, com Luiz Miguel e as crianças, Suelen exclamava: eu nunca pensei que a nossa vida pudesse se transformar assim. Estamos tão felizes. Luiz Miguel abraçando Suelen. Nem eu, Suelen. Mas ver você todos os dias ao meu lado é um sonho que se realize a cada dia. O amor entre Suelen e Luiz Miguel floresceu. Eles se assumiram como casal e decidiram morar juntos, criando uma família cheia de amor e de compreensão. As crianças, que inicialmente sentiram a ausência do pai, passaram a ver no avô, Luiz Miguel, uma figura também paterna, amorosa, presente, porque ele se dedicou a eles, e não apenas como avô, mas como verdadeiro pai. Dona Marília, a generosa senhora que ajudou a Suelen a se reerguer, fez uma visita à casa da família. A cena foi exatamente assim. Dona Marília chegou na casa e disse, abrindo os braços para abraçar a Suelen: Suelen, minha querida, como vocês estão? Suelen abraçando a Dona Marília: estamos muito bem, Dona Marília, e tudo
Graças à senhora, a sua generosidade, foi ela, a generosidade da senhora, que mudou as nossas vidas, e mudou por completo. A generosidade também gera generosidade. Dona Marília, sorrindo: eu apenas dei uma pequena ajuda, um pequeno impulso. O mérito é todo seu, Suelen, porque você é uma mulher forte, como eu te disse, desde a primeira vez que nós nos encontramos, e determinada também. Eu estou feliz em ver como você encontrou a felicidade. Dona Marília manteve a sua amizade com a Suelen e continuou a apoiá-la em sua carreira. Suelen finalmente se formou em psicologia e começou a trabalhar na instituição de ensino da Dona Marília, também nessa função, mas agora ajudando as crianças e as famílias com a sua habilidade. Theo. O Theo, o ex-marido da Suelen, agora no Chile, e refletindo sobre o seu novo começo. A cena era a seguinte: Theo olhando para os vinhedos chilenos. Nunca imaginei que a vida me levaria para tão longe do Brasil. Mas esse novo começo é uma chance de me redimir e de seguir em frente. Pois é, o Theo, após 1 ano e meio preso, na verdade 1 ano e 8 meses, ele decidiu recomeçar sua vida no Chile, onde trabalha com a representação de vinhos. Ele entende que suas ações tiveram consequências, mas está determinado a construir agora um futuro melhor. De volta à casa de Suelen e Luiz Miguel, um momento de tranquilidade. A cena era a seguinte: Luiz Miguel segurando a mão de Suelen enquanto observavam as crianças brincando. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser tão feliz, Suelen. Nós realmente renascemos das cinzas. Suelen, sorrindo, respondeu: sim, Luiz Miguel, eu estou ansiosa para o futuro, um futuro com você ao meu lado. E assim, Suelen e Luiz Miguel, junto com as crianças, formaram uma família única e feliz. A história que parecia ter acabado renasceu com mais força e amor, mostrando que, com coragem e apoio, é possível superar, sim, qualquer adversidade. É preciso ter fé, força para renascer das cinzas. E foi exatamente o que aconteceu com a Suelen. E encontrar a verdadeira felicidade. Na verdade, eu acho que só é mesmo merecedor da felicidade quem consegue renascer das cinzas. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu assino essa carta. Meu nome é Suelen e essa é a minha história. You got my attention, baby. Can't make a move. Like a child, a star for love. I'll stay there as long as I have to. I'll cry a river of tears that flows to the sea. Baby, if you run away, baby, if you leave, in love with you, girl. You make me feel brand new. Come on, give it up to me. Let me take care of you. I know that your mama said I'm gonna make